Bom dia, igreja, eu sou o Técio. Vou repetir de novo. Oi, gente, eu continuo me chamando Técio. Que bom estar aqui. A gente tem girado, eu e Martinha, nos nossos campos base. Estive semana passada com a Martinha lá em Gravataí, um tempo tão lindo ver Gravataí que já está... semana passada falei aqui. Nos outros domingos, em Gravataí, Vale dos Sinos... Zona Sul, que está aqui conosco também, aeroporto. É uma bênção estarmos novamente aqui hoje para ministrar sobre esse tema, tempo de sonhar novamente. Antes de entrar na palavra, eu queria que a gente pudesse realmente dar as boas-vindas para todos que estão aqui hoje, nos dando a alegria de receber vocês. Hoje, dia de batismo, a gente sempre tem parentes, amigos, pessoas que vêm juntos. Eu queria que todos aqueles que estão pela primeira vez aqui, vieram nos visitar, nos dar essa alegria. Fique em pé, fique em pé, por favor, pode ficar em pé, a gente quer dar um aplauso para vocês, recebê-los. É isso, quem está perto já dá um abraço aí, dá para ele boas-vindas, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos sempre aqui, viu? Muito bem-vindos sempre aqui, Deus abençoe cada um de vocês, bom demais. Tem outras pessoas que são amigos, que estão aqui, nos dando a alegria de estar conosco hoje de manhã, bem-vindos vocês também. Nós queríamos louvar a Deus por cada um de vocês que foram batizadas hoje de manhã. Esse passo do batismo é um passo de compromisso muito lindo com Jesus. Leva você de uma camada de frequentador para camada de membro da igreja. Nós vamos falar sobre isso hoje de manhã aqui. É realmente uma dinâmica que nós oramos para que Deus possa mover cada pessoa que se aproxima de Jesus, que se aproxima da igreja de Cristo Jesus. Nós temos o objetivo de levar você para ser parte de um movimento espiritual que nasceu no coração de Deus. E hoje, como Igreja de Cristo na Terra, nós estamos cumprindo esse ministério que o Senhor Jesus nos confiou. Hoje, nós teremos daqui a pouco, quando terminarmos a nossa celebração, gostaria de fazer a convocação, porque teremos a assembleia nossa que foi feita, a convocação para o nosso reforma do Estatuto do Instituto Monte Serra e da nova diretoria do Instituto Monte Serra. Então, após o nosso culto, nossa celebração, já em segunda chamada, essa é a primeira chamada, mas em segunda chamada, nós estaremos dando abertura depois de 5 minutos. A gente vai ter 5 minutos para se abraçar, beijar, e cumprimentar e rever as pessoas. Toda a nossa liderança pastoral, toda a nossa liderança de célula, é extremamente importante que todos vocês estejam. E você que é membro da Monte Serra, e puder ficar para essa assembleia, será muito bem-vindo. O texto que nós vamos meditar hoje é Isaías 54. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 54, eu gostaria de convidar você a meditar nessa passagem. Nós vamos pensar sobre os sonhos de Deus para nós e desejamos que você e eu saiamos daqui altamente encorajados pelo Espírito Santo a sonhar novamente, sonhar sonhos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para nós como igreja. E essa palavra é uma palavra voltada para a Igreja Batista Monte Serra, nessa manhã, aqui no aeroporto, Zona Sul, que está aqui conosco. Você que é amigo também, sonhar conosco os sonhos de Deus, mas sonhar nessa perspectiva que o Espírito hoje vai trazer para o meu e para o seu coração. Esse texto é uma palavra de Deus falando à nação de Israel, pós-exílio, num tempo onde eles estavam voltando, sem muita esperança, e Deus precisa renovar a fé deles. Deus precisa renovar os sonhos deles, e eu creio que é uma palavra para esse tempo da nossa história, também como Monte Serra. Diz assim um texto: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria,
Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem, Isaías 54, você está lendo aí no seu celular, já aproveita e coloca no modo avião, para você não ter nenhuma interferência à voz do Espírito Santo para você nessa manhã aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito entre nós, nessa manhã, já manifestando-se, ó Deus, de tantas maneiras lindas, e as expressões, ó Deus, tão plurais da Tua, ó Deus, presença e do nosso culto ao Senhor, em formas de abraços, sorrisos, ó Deus, de batismos, de pessoas que tomaram a resolução de darem um passo a mais num compromisso contigo. Ó Deus, nesse tempo de nós louvarmos coletivamente, através de cada uma dessas canções, as expressões da adoração que se manifestam aqui em sinais, ó Deus, para comunicar o Evangelho aos surdos. Ó Deus, e a Tua palavra transmitida pelos louvores, agora essa palavra transmitida, ó Deus, a partir das Escrituras. Então, que a graça do Senhor, que aqui está operando neste momento, que o Teu Espírito que está atuando em cada mente agora, possa traduzir essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Obrigado porque podemos Te adorar pelos nossos dízimos, ofertas. Te adoramos, ó Deus, de tantas maneiras, porque entendemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Amém. Tempo de sonhar de novo. Isaías começa esse capítulo descrevendo a nação de Israel como estéril, como infrutífera, como improdutível, infértil. E a infertilidade, biblicamente falando e no contexto judeu, não é, representa vergonha. Representa desapontamento, sonhos despedaçados. Na verdade, a infertilidade ainda hoje para nós representa essa dor. Então, quando Deus se refere à nação de Israel, chamando de infértil, mas dizendo: cante, ó estéril, e chamando essa nação a irromper em alegria, em gritos de alegria. Deus está dizendo que quer tirá-los daquela condição. Na verdade, Deus vai, através do profeta, pronunciar uma palavra de esperança, uma palavra de profecia. Deus está dizendo: vocês precisam sonhar novamente, vocês precisam realmente engravidar novos sonhos. É disso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando para a nação de Israel. Porque eles tinham se tornado estéreis? Porque, queridos, a nação de Israel havia se afastado dos planos de Deus e havia decidido seguir os seus próprios caminhos. Preste atenção, os seus próprios planos e os seus próprios deuses. Deus então está falando: meus queridos, eu tenho sonhos para vocês de fertilidade. Eu tenho sonhos para vocês de multiplicação. Eu tenho sonhos para vocês que envolvem um novo tempo. E Deus então começa a dizer: comecem a cantar, comecem a gritar de alegria, porque eu que me esqueci, eu que por um tempo decidi que você... Quando lê o texto, olha só, lá no versículo 7, por um breve momento eu abandonei vocês, mas com profunda compaixão eu vou trazer vocês de volta. Deus então está dizendo, e se você está aqui com aquele sentimento de abandono,
abandono do Senhor, se você está aqui com aquele tempo de que você passou por uma estação de silêncio de Deus, se você está aqui passando por um tempo onde você sente uma infertilidade, parece que você ora e as coisas não acontecem, parece que você tem clamado e nada tem acontecido, nessa manhã Deus trouxe você aqui para dizer para você, comece a cantar, porque chegou o fim da sua esterilidade, querido, eu vou fazer algo entre vocês. Meu amado, você crê nisso? Não sei como é que Deus pode dizer isso e a gente ficar aqui meio, legal isso. Dá para dar um glória a Deus aí, meu querido? Glória a Deus! Quando Deus se levanta, quando Deus traz uma palavra profética, querido, de esperança, a gente tem que levantar a voz e dizer, Senhor, eu vou dar grito de alegria, Senhor. Eu vou exaltar o Teu nome, Pai. Eu vou cantar louvores ao Senhor. A propósito, eu acho que a nossa igreja precisa vibrar mais. Eu estou falando sério, gente. Eu acho que a nossa igreja tem que gritar mais. Não é gritar aleatoriamente, é exaltar o nome de Jesus. Porque, queridos, Deus tem feito tanta maravilha no nosso meio, a gente vai para o estádio de futebol e a gente sai rouco de lá, torcendo por algo que vai passar. Nós estamos falando de exaltar o nome de um Deus que está no nosso meio, fazendo maravilhas, trazendo palavras proféticas. Igreja, por favor, começa a levantar a tua voz e exaltar. A propósito, eu falar mais uma coisa. Eu tenho dito isso lá nos bastidores. Queria que o time todo de louvor ouvisse isso. Todas as nossas bandas aqui ouvissem isso. Que eu tenho dito o seguinte lá. Nós temos conversado. Vamos diminuir mais, para que a gente ouça mais a voz do povo. Então, só que sabe o que eu percebo? Que nossa banda tem feito isso. Aí eles diminuem. Às vezes eles param os instrumentos ali. Eles param tudo. Sabe para quê? Para que a gente possa louvar. E sabe como é que é? A gente canta assim. Gente, nessa hora eu digo, meu Pai do céu, levanta a voz desse povo. Querido, quando a gente parar instrumento aqui, sabe para que é? Para que o céu ouça a sua voz, a sua canção, o seu grito de louvor. Mas quando abaixa aqui, parece que a gente abaixa junto. Não, vamos aprender a dinâmica. Quando abaixar aqui é para a gente levantar mais alto ainda. É para a gente exaltar mais alto, mais alto, mais alto. E quando eles estiverem aqui conduzindo a gente, não é solo, ninguém está se apresentando aqui não. Eles estão movendo a gente, a presença de Deus, para que a gente se apresente com o nosso coração em louvor a esse Deus. Vamos fazer isso, povo? No final nós vamos treinar. Que é assim, a gente ensina e já pratica. Porque é tanta maravilha que Deus tem feito no nosso meio que a gente precisa levantar nossa voz. Então hoje Deus está dizendo para você que chegou aqui com esse sentimento de esterilidade, de infrutificação, Deus está dizendo, ei, canta meu querido, grita de alegria. Para quem é contra que a igreja grite, está aqui. Deus dizendo, grita de alegria, porque o Senhor vai se manifestar no nosso meio. Estou falando aqui realmente de ficar gritando por gritar, não, mas gente, tem horas que Deus está no nosso meio fazendo coisas, e a gente parece que não está entendendo o que Deus está fazendo no nosso meio. E a gente precisa precisa perder essa timidez que a gente não tem em outros lugares. Você vai para a balada, então é um perigo, só que aqui ninguém vai mais para a balada. Mas lembra do teu tempo de balada? Eu lembro do meu tempo de balada, cara, era ridículo. Teve um dia que eu tirei a camisa no meio da balada, botei a mão aqui e fiquei assim. Hey! Na minha loucura. É por isso que eu não resisto, eu estou no presença de Deus, eu não resisto, gente. Porque eu já fiz tanta coisa para o inferno. Estou na presença do Deus Todo-Poderoso que me fez, me criou, me ama, me abençoa, me visita todo dia. Como é que eu vou ficar? Está entendendo? Fala para o teu irmãozinho, entendeu, né, meu irmãozinho? Vamos lá, é bênção. Agora, só peço uma coisa. Ninguém faz caricatura, é adoração, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É resposta a esse amor. Amém, querido? Então, querido, quando o profeta chama a ordem de Deus falando
para a nação. Canta, grita de alegria, você que está aí infrutífero. É porque Deus ainda não tinha terminado a sua obra com Israel. Deus não tinha terminado. Deixa eu dizer para você, Deus não terminou a obra na sua vida. Deus não terminou a obra na minha vida. Talvez a estação seja essa. Mas o que Deus está dizendo é que o meu futuro não é determinado pelo meu passado. Olha o versículo lá 4, querido, desse texto, lá em Isaías, capítulo 54. Ele diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Então Deus está dizendo o seguinte: nosso passado não define o nosso futuro. Amém? Você pode dizer isso comigo? Nosso passado não define o nosso futuro. É por isso que eu posso sonhar novamente. É por isso que você pode sonhar novamente. Deus ainda tem um plano para você. Seu sofrimento e meu sofrimento não vai durar para sempre, querido. Deus está fazendo algo novo. Observe então nos versículos 2 e 3 que Deus diz que é tempo de sonhar novamente. Ele dá 5 ordens cheias de esperança. E aqui essa palavra é o oposto da esterilidade. É uma palavra que tem a ver com expansão. É uma palavra que tem a ver com multiplicação. Ele vai dizer o seguinte, olha lá, as 5 ordens que aparecem ali. Versículo 2, versículo 3, ele diz: alargue o lugar da sua tenda. Segundo, ele diz: estenda bem as cortinas. Depois ele diz o seguinte: não o impeça. Fala para o teu irmão aí, para de resistir à expansão, né? Para de resistir o que Deus quer fazer na tua vida. Não impeça. Às vezes Deus está querendo fazer algo na vida da gente, a gente fica ali travando Deus, né? Desconfiando de Deus. Diz, cara, não impede a minha obra na tua vida. Não impeça. E ele vai dizer: estica as suas cordas, firme as suas estacas. 5 palavras que tem a ver com essa visão de avanço, que tem a ver com essa visão de frutificação, que tem a ver com uma mudança do estado de esterilidade para um tempo de frutificação. Ao dizer isso, Deus estava dizendo para o seu povo: prepare-se para o crescimento, prepare-se para a frutificação, prepare-se para a fertilidade. O milagre ainda não aconteceu, mas prepare-se. Era isso que Deus estava dizendo para a nação de Israel. E aqui tem um princípio muito lindo, que a preparação acontece antes da manifestação. Fale comigo, a preparação acontece antes da manifestação. Às vezes a gente só quer se mover se a gente vê Deus agindo primeiro, se a gente vê a manifestação. Mas Deus está dizendo o seguinte: não, alarga a tenda, querido. Estica as cordas, não resiste. Estica as estacas, bate firme as estacas, porque virá o tempo da frutificação. Deus está falando, antes da manifestação, você tem que se preparar. Sabe por quê? Porque se a gente não se prepara para o crescimento pode destruir a gente. Vou falar de novo. Se a gente não se prepara para o crescimento pode atropelar a gente. Deus então estava sinalizando a Israel: ei, vamos lá. E falando, querido, sobre isso é simples. Se você ora para a chuva chegar, você precisa fazer o quê? Levar o guarda-chuva. Se você não tem, você compra o guarda-chuva. Mas é essa a visão de Deus. Não é? Prepare-se para o seu crescimento. Deus trará o crescimento quando você colocar as estruturas em seus devidos lugares. Firme as suas estacas. Se você não estiver preparado, o crescimento pode abalar você. Não é? E falando como igreja aqui, você que está lá na sua célula, não é? Você que está orando pela multiplicação da sua célula, é quando a gente diz: prepara lá a sua liderança, não é? Envia para fazer o treinamento, lidere, não é? Prepara para o crescimento da célula. Isso é essencial para que o Senhor envie o crescimento. É por isso que uma célula não pode ter só o líder, precisa ter os colíderes ao lado, né? Porque quando Deus soprar o crescimento na célula, a gente está pronto para multiplicar.
E querido, só para entender, célula não multiplica. Antes da multiplicação da célula tem que multiplicar o núcleo, tem que multiplicar a liderança. Então, célula se multiplica saudável é quando tem uma liderança multiplicada saudável. Por isso que a ênfase de você que está liderando lá na casa é de você o tempo todo estar pedindo que Deus possa ter pessoas do seu lado que Ele está levantando para exercer um processo também de firmar as estacas, de prepará-lo para o crescimento, para que a gente possa ver isso acontecendo como igreja. Nós precisamos, né? Temos crido nisso. Então, amado, diga para quem está do seu lado assim, né? Diga, mas assim, ó, se você, pastor, eu não gosto de dizer. Mas, meu amado, fala para ele algo. Peço por favor, fala para ele com fé. Fala assim, ó, se você quer crescimento na sua vida, prepare-se para ele. Fala para ele isso. Você quer crescimento, prepare-se. Prepare-se. Porque Deus quer fazer uma nova estação, sonhar novamente. Queridos, por muitos anos, a igreja de Jesus tem sido essa mulher estéril. Por quê? Porque nós temos priorizado os programas, os cultos, às vezes estamos olhando para os orçamentos, ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro, e deixamos de lado a visão de Deus da expansão, a visão de Deus da frutificação. E quando a gente traduz isso naquilo que é o essencial para Cristo, para Deus, para Jesus, nós estamos falando de fazer discípulos, daquilo que o Vitor falou aqui, não é? É essa experiência de levarmos Cristo à nossa cidade, ao nosso estado, às regiões, e ver essas pessoas tendo um encontro poderoso com Jesus, e podendo em Cristo ter suas vidas transformadas, e dando passos profundos para esse crescimento na sua história pessoal. Quando a gente fala de multiplicação, querido, lá na Bíblia, no primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente já vê uma ordem clara de Deus, da sua vontade para a multiplicação. Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala lá, o primeiro mandamento da multiplicação está bem claro ali, olha só, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu acho lindo esse primeiro recado de Deus sobre multiplicação, porque me ensina que multiplicação é bênção da parte do Senhor sobre a nossa vida. Olha o texto diz que Deus cria o homem e mulher e Deus os abençoa. Deus os abençoa. E a bênção de Deus para a nação de Israel aqui, para o homem, para a criação dele é, vocês agora vão ser férteis, eu vou derramar na vida de vocês uma fertilidade, para quê? Para vocês se multiplicarem. Então, multiplicação é bênção do Senhor sobre a nossa vida. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Sabe como isso é importante você pensar? Você olha para a tua casa, para a tua família, e você tem que crer nisso. Multiplicação na minha casa é bênção da parte do Senhor. Porque lá em Gênesis capítulo 1, Ele criou o homem e diz, agora eu vou abençoar vocês. Sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, a multiplicação é um projeto de Deus, lá da criação. Quando você olha para a sua empresa, ore por isso. Ore por isso. Quando você olha para a igreja, ore por isso. Quando você olha para a célula, ore por isso. Para que Deus multiplique. Agora, o propósito da multiplicação é muito importante. É muito importante você entender o propósito da multiplicação. Porque quando Deus dá essa ordem, Ele diz, agora sejam férteis e multipliquem-se. Ele estava falando isso para a sua criação, que havia sido criada à imagem e semelhança dEle. Então aqui tem um princípio. Multiplicar o quê? Multiplicar o quê? Quando Deus cria homem e mulher, a imagem e semelhança dEle, diz, sejam férteis e multipliquem, e estão dizendo o seguinte, eu abençoo vocês, para encher a terra de homens e mulheres à imagem e semelhança minha. O plano de Deus sempre foi esse sobre a terra. Então, quando você pede para Deus multiplicar a tua casa, célula, empresa, igreja, família, você está dizendo o seguinte, Senhor, eu estou de mãos dadas com um projeto muito maior que está lá em Gênesis. É que a glória do Senhor encha a terra e que através de tudo que eu estou fazendo, o Senhor multiplique pessoas à imagem e semelhança tua para abençoar essa cidade, esse estado, esse país, a nação e o mundo. É sobre isso. Não é sobre mim, não é sobre você. Quando a gente olha para uma igreja que está num momento como esse, onde Deus tem nos mandado nos multiplicarmos em igrejas, não é?
em lugares, e isso vem junto com discípulos que Jesus quer transformar. É sobre isso que Deus está falando. Não é? Em João capítulo 15, 16, já lá no Novo Testamento, nós vamos ver isso. Jesus, ali as palavras estão escritas assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto. O próprio Jesus falando, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Jesus está falando sobre isso. E aí quando nós olhamos Mateus capítulo 28, versículo 19, aquela grande comissão, não é? Que é quando Jesus nos dá o grande mandamento, a grande comissão. Ele diz: agora vocês indo por toda a terra, não é? Vocês façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a praticar tudo que eu vos tenho mandado. Então, essa ordem de nós nos multiplicarmos, ela vai chegar e culminar para essa visão de pessoas que serão discípulas de Cristo Jesus, que vão viver os valores do reino de Jesus, que vão praticar as mesmas ações de Jesus na terra, que vão abençoar o mundo como Jesus abençoou. Então Deus deseja que nós possamos dar muito fruto, que nós possamos nos multiplicar. Esse sempre foi o sonho de Deus. E nós precisamos entender isso, quando Jesus dá essa ordem. Amados, quando nós temos essa percepção, tudo muda na nossa mente. A gente começa a viver entendendo: não, peraí, eu preciso compreender a importância disso. No reino de Deus, querido, a sua fidelidade, a minha fidelidade e frutificação é medida pela quantidade de pessoas que eu levo a Cristo, que eu discipulo, que eu multiplico na vida delas aquilo que Jesus tem me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido com Ele. Essa é a visão. Para vivermos uma expansão que Deus tem nos anunciado como Igreja Monte Serra, para vivermos essa palavra profética de Deus esticar as tendas, alargar as tendas da nossa vida pessoal, nós precisamos, e aqui falando como igreja agora, nós precisamos viver camadas mais profundas com Deus. Nós precisamos nos movimentar como igreja para novas realidades. E queridos, eu tenho muito amor pela Monte Serra. Não é? São 25 anos exercendo ministério pastoral aqui na Monte Serra, já 30 anos servindo Jesus como pastor. Mas os últimos 25 anos, que privilégio eu e Martinha, junto com outros pastores dessa igreja, temos podido servir a cidade e hoje nos espalhando em outros lugares como Monte Serra. Mas Deus tem falado a nós, pastores desta igreja, algo que nessa manhã eu quero falar para os irmãos. Nessa manhã eu preciso comunicar à igreja. Deus tem falado poderosamente a nós sobre esta visão de expansão, mas Ele tem dito: a Monte Serra vai precisar amadurecer. Nós vamos precisar entrar em novas camadas. Se nós queremos ver os milagres de Deus no nosso meio, Deus vai precisar me movimentar para novas estações. Você. E eu queria falar de 5 níveis de mobilização que Deus vai querer mover você e eu para nessas camadas. Olha só, tem um mapa que vai aparecer aqui, eu queria que você olhasse para isso. 5 níveis de mobilização. O primeiro é que todos nós aqui já passamos, alguns de vocês talvez esteja nessa camada aqui, é de frequência nos cultos. São aquela estação, aquele tempo onde eu, por muito tempo na minha vida, e você que está aqui, que é membro da Igreja Monte Serra, frequentou um culto, frequentou a igreja, né? Mas aquele era uma relação de frequência, era um tipo de compromisso que nós tínhamos. Amados, essa estação ela faz parte da jornada com Deus, não tem nada de errado. Não é? Essa estação, a propósito, ela é a primeira estação da nossa jornada. Não é? Quando a gente começa a frequentar os cultos, e olha só, ali tem 2 palavras do seu lado direito, né, que é bênção e inspiração.
Quando pessoas começam a frequentar uma célula, né? Porque esse ambiente espiritual, que pode ser num encontro como este, num culto coletivo, a gente chama aqui celebração coletiva, né? Ou um culto a Deus coletivo, preste atenção, mas também lá no ambiente da célula, lá terça-feira à noite, ou segunda noite, ou quarta lá na sua casa, pessoas começam a frequentar, preste atenção, essas pessoas elas estão com algo na mente, e é natural, eu me lembro do que eu pensava. O que a gente está na mente é o seguinte, é essa pergunta ali, ó. O que essa igreja pode fazer por mim? O que essas pessoas aqui podem fazer por mim? Faz parte, esse é o sentimento. Porque no geral, querido, quando nós começamos a frequentar uma igreja, nós estamos, não é, clamando a Deus, buscando coisas, pedindo coisas, e a gente não sabe como a gente pode chegar naquilo. Às vezes é uma vitória que a gente está procurando, às vezes nós estamos passando por uma dor, não é, por uma necessidade, e aquele ambiente a gente começa a dizer, será que eu posso encontrar o que eu preciso aqui? Isso é muito genuíno do coração de quem começa a frequentar esses ambientes, seja na casa ou seja num culto como esse, não é? Agora veja bem, ela está buscando o quê? Alguma bênção da parte do Senhor. Que esse contato com essa igreja possa produzir na vida dela coisas que vão abençoá-la. E essa igreja que se encontra com Cristo, presta atenção, ela se encontra em torno de uma pessoa, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, o seu poder. Então, quando Cristo está no lugar, amado, deixa eu dizer, coisas extraordinárias acontecem, e aquilo começa a inspirar a vida das pessoas. Aquilo começa a gerar uma inspiração na vida das pessoas, de que, olha, talvez aqui eu possa encontrar mesmo um Deus, talvez aqui eu possa encontrar socorro, talvez aqui eu possa encontrar instrução, direção. Então as pessoas chegam numa igreja, dentro dessa realidade, amados, e volto a dizer, como nós precisamos estar atentos a essas pessoas aqui. Aqui hoje, pela manhã, é possível que pessoas estejam aqui, nunca tenham ido a uma igreja, seja a primeira vez, ou estão começando a frequentar. Talvez a Monte Serra já não seja a primeira que você frequentou. Nessa manhã eu quero dizer para você, querido, que Deus quer te levar dessa estação para uma outra camada, e tem uma transição muito importante aqui, muito importante. E nós como igreja devemos orar, que à medida que essas pessoas estão dentro de uma célula, chegando e começando a frequentar, ou um culto, elas possam, querido, ter um encontro com a pessoa de Jesus. Amém, querido? Com o amor de Jesus. Amado, presta atenção, posso pedir uma coisa para a igreja? Eu acho que a nossa igreja é muito amorosa. De verdade, eu acho que você foi batizado hoje, você acha isso? Olha, eu estou botando a igreja em risco agora, hein? Né? Você acha? Quantos são novos aqui? Levanta a mão. Estão aqui em 3 meses. Levanta a mão, quem está de 3 meses para baixo. Você acha que a igreja nossa é amorosa? Você acha? Olha, estão botando todo mundo em xeque hoje. Quem é mais aqui, novo aqui? Levanta a mão assim. O senhor acha que a igreja é amorosa? Mais ou menos. Eu acho que essa igreja é muito amorosa. Mas sabe por quê? Eu vou dizer o segredo. Porque Deus é amor e onde Deus está, o amor está presente. Amém, querido? Amém? Essa igreja é muito amorosa. E eu quero dizer assim, que você que chega aqui, querido, pode saber, se você olhar para o lado e falar com uma pessoa alguma coisa aqui, ela vai te acolher. Mas eu queria pedir uma coisa para a igreja. Se você passou e não conhece aquela pessoa, pergunta o nome, de onde ela é, quanto tempo ela está aqui, se ela precisa de ajuda, você pode fazer alguma coisa. Porque essa é uma maneira simples e prática, tanto aqui quanto lá na célula, de nós demonstrarmos o amor de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque essas pessoas estão assim, gente. E sabe qual é a nossa oração? Não é que você se encontre com um prédio bonito, não, aqui. Embora a gente zele por tudo aqui. Não é que você se encontre com uma música bonita, não. Não, nós estamos aqui orando, seja lá na célula, ou seja aqui, que você tenha um encontro com o poder do amor de Jesus. Com a presença dele, porque ninguém pode suprir a tua necessidade ali, ó, que não seja Jesus. Amém, querido? Mas nós que estamos aqui com você, se você está nessa estação, quero te dizer que o Senhor quer te levar para uma nova camada de compromissos. A transição sua é esse encontro com Jesus, onde pessoas como essas hoje foram batizadas, e dizem, eu quero ser batizado, eu quero dar testemunho que agora Jesus é o meu Senhor. E aí você vem para uma nova camada, olha só, essa camada da membresia da igreja.
E essa camada é muito importante, não é? É quando você começa a ter um sentimento, querido, de que, olha, eu agora tenho uma igreja, é a minha igreja, e aquela frase começa a aparecer ali, ó, essa é a minha igreja, e você começa a se alegrar, puxa vida, minha igreja, eu tenho uma igreja para poder ser parte dela. E o sentimento que começa a vir é de pertencimento. Você começa a dizer assim, poxa, eu pertenço a uma comunidade de fé, de amor, não é? É muito especial. Eu estou lá toda semana na casa lá, terça-feira com eles, eu estou no domingo também, e essa dinâmica é lindo, você começa a ter o sentimento de que você pertence, é uma camada muito importante para nós, e nós queremos que você viva isso. Aqui é lindo porque as pessoas já percebem que elas também podem contribuir, né? Você vê pertencimento e contribuição ali, ela já pode contribuir com os seus dons, com a sua história, ela já pode contribuir com a sua experiência de vida. Numa roda ela já começa a partilhar. Deus começa a edificar. Você começa a participar, cooperar, contribuir com os seus dons. Você começa a contribuir financeiramente. Você começa a entender que você é parte de algo que Deus está fazendo. Isso é muito precioso, mas ouça bem. Esse nível de membresia, contudo, para nós, querido, muitas vezes nós percebemos, preste atenção no que eu vou dizer agora, uma coisa um pouco séria aqui, que não é tão boa de dizer, mas eu preciso dizer. Nesse nível de membresia aqui, a gente percebe que é um nível de compromisso que às vezes as pessoas mantêm apenas até o ponto que está confortável para elas. Onde as coisas estão acontecendo do jeito que ela sempre esperou. Mas eu queria te dizer que essa camada, embora seja muito importante, sabe por que ela é muito importante? Porque é nessa camada de membresia que você está dizendo assim, eu fiz uma aliança com Jesus Cristo na minha vida. Amém? Eu fiz uma aliança. E eu encontrei uma comunidade que adora esse Jesus, que é o meu Senhor. Então é um momento e uma camada extremamente séria para a sua vida. Mas ouça bem, você precisa ir para uma camada mais profunda. Você que está aqui hoje precisa entender, essa não é a camada que Jesus pensou lá quando Ele inaugurou a igreja. Sabe por quê? Porque quando Jesus inaugurou a igreja lá, não tinha nem esse negócio de estatuto na igreja, não tinha nem esse negócio de membresia. Não, isso aqui é a parte mais organizacional da igreja. Embora aconteceu algo espiritual, que foi o teu encontro com Cristo. E você identificou uma comunidade de fé. Preste atenção, Jesus quer que você entre numa camada mais profunda. E essa camada é a camada de você entender, querido, que igreja é família. Igreja é família. Todos que estamos aqui somos parte de uma família. Todos temos uma identidade, certo? Um sobrenome, certo? Qual é o sobrenome daqui, da gente? Fala comigo, Monte Serra. Monte Serra. A igreja de Jesus, a família de Deus é muito maior do que o Monte Serra, não é? Amém, querido? Mas nós somos uma comunidade local, uma igreja local, mas nós temos um sobrenome. Quando as pessoas perguntam, mas qual é o nome da tua comunidade? Você já entendeu que você é família? Você diz assim, não, eu sou da Igreja Batista, o quê? Monte Serra. Não é? Você fala isso com alegria. Não é? O meu sobrenome é Evangelista, eu acho lindo. Não é? Então, qual é teu sobrenome? Evangelista. É mesmo, Deus ainda me deu o dom. Então, Deus é muito bom comigo. Mas olha só, presta atenção, que coisa linda. Nessa camada, você tem identidade. Você sabe quem é o seu pai. Amém? Quem é o seu pai? Deus. Quem é o seu irmão mais velho? Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. É Jesus. E Ele é o modelo dessa família, do caráter que essa família tem. É Jesus, o irmão mais velho. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Então nós todos aqui, que nos tornamos parte do reino de Deus, olha só que lindo, deixamos de ser frequentadores, entramos numa nova camada, puxa, agora eu entendi, eu sou membro de uma igreja, e agora, olha, é mais do que isso, igreja é família. Ah, querido, e como família muda tudo, presta atenção. Olha a diferença de membresia para família. Membresia, eu posso até não gostei, eu me movimento, vou ser membro de outra igreja. Mas família,
Você muda de família quando as coisas ficam ruins lá? Você muda de sobrenome? Olha, gente, vou dizer assim, presta bem atenção. Família, para mim, é a coisa mais linda que Deus criou. É o projeto mais espetacular de Deus. É por isso que Ele define construir a família espiritual. Porque Ele diz, essa família biológica, ela tinha uma intenção de expressar uma outra família, que é a igreja. Família de Deus. Agora veja bem, vamos conversar juntos sobre isso aqui. Presta atenção. Em toda família, nós vamos identificar momentos bons e ruins, certo ou não? Em toda família nós vamos ter tempo de abundância e de escassez, sim ou não? Em toda família nós vamos ter momentos de muita festa, alegria e momentos de choro e luto. Toda família vai passar por isso. Lá em casa, gente, deixa eu dizer, tem comida boa todo dia. Estou falando de comida mesmo, viu? Falando assim, a Martinha é boa da cozinha, hein? Mas tem dia que não é aquela coisa toda, não. A propósito, a gente casou, embora lá em casa todo dia a gente fala para ela assim, Martinha, é complicada a tua comida, a gente tem que se cuidar muito, porque ela cozinha muito bem. Mas o primeiro dia que a gente voltou da lua de mel, imediatamente, o primeiro dia pós lua de mel, Martinha prepara a comida. Vocês mulheres devem entender o que eu estou falando, né? Martinha estava tão empolgada, ela falou, vou fazer até algo diferente. Primeira comida nossa vai ser um memorial, peixinho. E a Martinha preparou o peixe. Sentamos à mesa posta linda. Sim, cada detalhe, eu sento com ela na mesa. Ela está tão feliz, eu estou tão empolgado. É a primeira comida na nossa casa em mesa. E aí quando a gente orou agradecendo, eu botei a primeira garfada na boca. Eu não sabia se botava para fora. Eu não sabia o que fazia, mas eu engoli. Deu um tempinho, botei a segunda, deu um tempinho, coloquei a terceira garfada e ela não tinha começado ainda, até que ela colocou. Quando ela colocou, ela fez, nossa, Té, como é que você está conseguindo comer isso? Está horrível de salgado. Gente, ela tinha botado tanto sal naquele peixe. Tanto sal naquele peixe. Eu tinha que concordar, estava horrível. Mas era o primeiro dia nosso. Eu estava comendo e orando, Deus, e botando água, e dá-lhe água. Ela levantou da mesa, tirou aquilo, desculpa, amor, vou fazer outra coisa, e ela fez, foi bênção e tal. Mas você imagina eu, naquele dia, falando assim, vamos cancelar o casamento. Você já percebeu que se você não entende a importância do que é família numa igreja? Lá em casa, eu e Martinha nos relacionamos muito ao longo dos nossos 29 anos. Você imagina que nos primeiros relacionamentos nossos, nós decidimos trocar de família. Faria sentido para você? Porque família, a gente vai passar por todas as estações com ela. Não são só as boas. Não é isso, Niltinho? Nós vamos passar por todas. Família a gente não deixa para trás. Fala para o teu irmão, família a gente não deixa para trás. Não deixa. Família é tempos bons e ruins, amém, queridos? Você não muda de família quando a família do lado faz a comida boa. Você não troca seus irmãos quando você briga. Certo ou não? Querido, nós não trocamos. Hoje muitas pessoas mudam de igreja, presta atenção, quando a comida não é boa. Hoje o sermão foi mais ou menos. A comida está meio fraca lá na Monte Serra. Vou para a igreja vizinha. Meu amado, presta atenção. Há uma necessidade de nós amadurecermos se nós queremos ver Deus esticar as nossas tendas. Amém, queridos? Nós vamos precisar entender, não, Deus me colocou nessa família. Meu amado, Deus me colocou na minha família. Eu não posso trocar meu pai, minha mãe, nem meus irmãos. Deus me colocou lá.
Então nós queremos dizer que nós temos orado para que você faça uma pergunta. Preste atenção, preste atenção. Aqui é a família que Deus colocou você? Você tem paz nisso? Quantas vezes eu já errei com a Martinha, com as minhas filhas? Pensou a Martinha falando assim, eu vou procurar outro. Imagina, gente. Nós estamos firmados numa aliança. E presta atenção, aqui, quando a gente vai amadurecendo, na dinâmica do crescimento nosso com Deus, a gente entende. Fala comigo. Primeira aliança com Jesus, certo? Fala comigo, aliança com Jesus. Mas você precisa fazer uma aliança com a família de Jesus. E aqui é quando ele diz, não troco de família. A gente vai crescer juntos. Nós estamos nos relacionando para ter um melhor relacionamento. E Deus vai nos fazendo crescer, gente. E nós vamos amadurecer. Veja bem, com os acertos e erros nós vamos crescer. Mas deixa eu falar mais uma coisa. É possível que você tenha chegado na Monte Serra já há anos. E você está aqui, é membro, mas você ainda não se permite viver como família. Você está no nosso meio como um órfão, como uma órfã. Gente, e o sentimento de orfandade, presta atenção, ele não é um sentimento bom, sabe por quê? Porque o órfão sempre está com o sentimento de que talvez ele possa encontrar o amor em algum lugar. Porque ele está em busca da paternidade, em busca da maternidade. Então, um sentimento em que eu nunca me sinto amado. Será que eu vou encontrar o amor que falta em mim lá no outro lugar? E às vezes a igreja, quando você não se torna parte da família, né, não se entrega para essa relação, você fica como órfão no meio da igreja. E você fica dizendo, então aí você muda de igreja achando que lá você vai encontrar então a paternidade, lá na outra você está buscando na verdade o amor que só Jesus pode te dar. Então fica no nosso meio e deixa essa igreja te amar. Deixa essa igreja te amar. Se arrisca com a gente, querido. E vou te dizer, nós vamos te machucar, mas nós vamos pedir perdão. Nós vamos crescer junto aqui, nós vamos confessar pecados uns aos outros, amém, queridos? Mas vem para esse padrão, deixa Deus te levar para isso, porque Deus não quer ninguém no meio da sua igreja com sentimento de orfandade. Não faz parte. Me lembro de um amigo muito precioso, pastor Gil e Rose, o filho dele é membro da nossa igreja aqui. Estou olhando para ele. Amo muito tua família, Cris. Eles têm 3 filhos biológicos, que são filhos do coração, biológicos e espirituais, esses 3 filhos. Mas eles adotaram 8 filhos, não é isso? E um dia eu estava conversando com o pastor Gil e a Rose, sobre essa experiência que me encanta, e a mim e a Martinha muito. Falando, cara, como foi isso, criar os 3 filhos biológicos mais 8, né? E experiência de amor incondicional. E aí, todos já criados, né? Saíram de casa, mais de 18 anos, todos já construíram suas famílias. Aí perguntei, e eles vêm todo ano aqui? Né? Era a pergunta, todo ano eles vêm aqui? Não. Dos 8, ele me falou o número, agora posso errar no número, ele falou assim, dos 8, 3 vêm todo ano aqui. Todo ano vem. Vem para o aniversário, vem para o Natal, eles voltam, de onde eles estão, eles vêm. Por quê? E os outros? Aí ele me contou, a mim e a Marta, um segredo. Ele disse assim, sabe o que é, pastor Técio? Ele é a Rose, né? Quando a gente decide adotar, existe o outro lado lá também, que precisa decidir nos adotar como pais. O que aconteceu nesse caso é que nós adotamos os 8, amamos os 8 da mesma maneira, nos entregamos aos 8 da mesma, mas desses 5 não nos adotaram, apenas 3. Ei, você está entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje? Você já foi adotado por Jesus, pelo Pai, melhor dizendo, pelo Pai. Você já é filho amado dele, amém? Eu sou. Mas agora, aceite os seus irmãos te adotarem. Adota, nós como igreja queremos te adotar, mas aceite esse amor. Viva essa relação. Diga, eu quero ser parte da Monte Serra no nível família. Agora, eu quero realmente dizer que nessa camada,
Eu creio que Deus tem nos abençoado muito, porque de fato eu sinto a nossa igreja família. Quantos sentem isso aqui? Levanta a mão. E se você não sente, nós queremos crescer juntos aqui, amadurecer com isso, mas nossa igreja é muito família, mas o que Deus tem falado aqui para essa visão que Ele tem dado de multiplicação, alarga as tendas, querido, bate as estacas, estica as cortinas, não impeça. Para isso nós vamos precisar entrar no quarto nível, querido. O quarto nível está aí, preste atenção, olha só. O quarto nível é essa camada de exército. Perceba que na camada família, você está naquela relação, identidade, filiação, clareza, mas agora, querido, no nível exército é quando a gente vai viver o passo que antecede a um movimento que ninguém vai poder parar, esse movimento que Deus tem anunciado no nosso meio. Mas a nossa igreja vai precisar entrar nessa nova camada. Como exército, preste atenção. Eu sei que a sua mente começa a pensar em militância, eu sei que sua cabeça começa a pensar em coisas que envolvem domínio, controle, mas não, querido, o que eu quero que você entenda hoje aqui, é que quando Deus fala sobre isso na Bíblia, Ele se apresenta como exército, Ele está dizendo sobre missão. Fale comigo, é sobre missão, é sobre compromisso com a missão, querido. Amados, nós não podemos ficar como igreja só na camada da família, não. Porque é bom demais, é gostoso demais. Mas sabe qual é o risco da família? Presta atenção, toda família precisa aprender a viver, fale comigo, no privado e no público. Sabe o que é isso? Famílias que se relacionam muito bem no privado, pai, mãe, filhos, mas se relaciona muito bem com outras famílias também, porque precisa de influências da sociedade. Nós vivemos juntos, crescemos juntos, amém? Em interdependência, amém? Veja bem, há famílias, ouça o que eu vou dizer, que elas não são saudáveis, porque elas vivem muito bem no privado, mas não vivem no coletivo bem como família. E tem muitas famílias que estão enfermas, porque sabem viver bem no coletivo, mas quando fica pai, mãe, marido e esposa, eles não sabem viver. Nunca fez uma viagem só os dois, sempre tem que estar com amigos. Meu querido, se isso aconteceu na tua vida, começa a entender que a saúde envolve se aprender a olhar para ela, para ele, 24 horas, 7 dias por semana, e começar a ser afiado por Deus. Traz os filhos juntos, porque a saúde envolve o público e o privado. Então ouça bem, preste atenção. Essa dinâmica é tremendamente importante para nós. Igreja é família. Mas essa coisa é tão boa de família, que a gente pode perder o foco que a igreja está na terra, na verdade, é para cumprir a missão. É para cumprir a missão. Então preste atenção. Família revela amor, unidade e comunhão. Fale comigo. Família revela amor, unidade e comunhão. Mas exército revela a missão. A missão. E percebe como a família pode ficar tão bom que você deixa a missão de lado? Qual é a missão? Fale comigo. Multiplicar. Fale comigo. A missão é multiplicar. Amém? Você acharia normal, Laila e Radassa, 22, 20 anos, nossas filhas. Imagina que a Laila e a Radassa chegue para mim e fala assim, pai, mãe, é tão bom a nossa comunhão familiar. Ah, pai, mãe, é tão bom essa coisa. Eu não quero casar não quero ter filho, eu não quero me multiplicar. Eu quero ficar aqui, envelhecer aqui. Você já viu que tem membro de igreja que é assim? Eu não quero saber de ganhar gente para Jesus, de me multiplicar, fazer discípulo. Não. Eu quero ficar na célula aqui, só nós. Inclusive não traz ninguém que vai atrapalhar a nossa comunhão e unidade. Sabe viver no privado, mas não sabe viver no público, não sabe viver no mundo, não sabe ir para o mundo, não sabe amar o mundo, não sabe abençoar o mundo, não sabe servir o mundo, quer viver nesse gueto da família. Deixa eu te dizer, isso tem matado muita igreja. Porque a missão da igreja na terra é se multiplicar e fazer discípulo. Se multiplicar e fazer discípulo. E nós, como Monte Serra, queremos te levar para essa camada.
Você precisa entender, eu faço parte de um exército. Observe o texto bíblico, observe comigo o versículo 7, olha lá, que coisa profunda. O Senhor está falando para a nação de Israel, e aí ele vai se apresentar, versículo 5, melhor dizendo. Isaías 54, 5, diz assim: pois o seu Criador é o seu marido. Amém, queridos? Ele está se apresentando como o que aqui? Né? Como família, figura de família. Mas olha agora como é que ele vai se apresentar. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você sabe quantas vezes aparece o Senhor dos Exércitos na Bíblia? Quantas vezes? Aproximadamente 280 vezes. Você acha que Deus quer dar um recado para a igreja, sim ou não? De que nós precisamos nos unir em torno da missão. Em torno da missão. Eu quero dizer para você, querido, que um exército cumpre missão. Cumpre missão. Nós temos um Senhor, um comandante, Jesus, e Ele nos entregou a missão: vão e façam discípulos. Ou melhor, indo por onde vocês forem, porque é no gerúndio, façam discípulos, multipliquem-se, multipliquem-se. De homens e mulheres semelhantes a Jesus, ao irmão primogênito. Atos 1:8, quando diz para nós sermos testemunhas no poder do Espírito Santo, não é uma recomendação da igreja, de Jesus para a igreja, não, é uma ordem. É uma ordem: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Amados, nós precisamos nos ver dessa maneira. Temos um comandante, é Jesus, amém, queridos? Ele é o nosso comandante. Nós precisamos nos colocar como soldados, igreja. A Monte Serra vai ver o milagre de Deus da multiplicação se nós sairmos da camada. Preste atenção, você não deixa de amar como parte da família, amém? Você não deixa de ter unidade, porque tudo isso é camada sobre camada. Tudo é importante, mas agora Deus está dizendo: mas eu quero levar vocês para uma nova visão. Amados, nossa oração está sendo: Senhor, faz da Monte Serra um exército de amor. Fale comigo: um exército de amor. Um exército de amor. Agora eu quero te dar uma perspectiva. A perspectiva da batalha espiritual. Porque, queridos, quando nós falamos de amor, você precisa entender que tem alguém espiritualmente falando de ódio, que é Satanás, que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Nessas três funções de Satanás, preste atenção. Fala comigo: matar, roubar e destruir. Você não vê amor, você vê ódio e destruição. Então você precisa entender que a igreja está no mundo para combater todo o ódio que Satanás tem contra você e eu, contra as famílias de Porto Alegre, daqui, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Gravataí, Vale dos Sinos, Igrejinha, Santa Cruz. A propósito, organizaremos a nossa igreja em Santa Cruz, agora, querido, que será emancipada, dia 14 de agosto à noite. Não é? Queridos, batalhas acontecem. Se nós não nos posicionarmos como sou parte de um exército espiritual, eu preciso guerrear com a palavra de Deus, eu preciso batalhar com o amor e no poder do Espírito Santo. Fale comigo: a palavra, o Espírito, não é? O amor como a chave dessa batalha espiritual. Se nós tomarmos isso nas mãos, Deus fará coisas extraordinárias. E aqui, todos nós então, preste atenção, todos assumimos o compromisso de fazer discípulos. Amém? De seguir como discípulo e de fazer discípulo. A dimensão aqui é outra. O Senhor fala e eu estou pronto para obedecer. Você lembra de Filipe em Atos capítulo 8, você lembra lá? Quando ele, movimentado junto com todos os outros discípulos, por meio da perseguição, ele vai para Samaria, e lá tem o poder de Simão, o mago, enganando desde rico a pobre, e ele chega ali pregando o evangelho. Aquele homem cheio do Espírito Santo estava agindo com uma visão de um movimento de Deus. Dali Deus vai movimentá-lo, querido, para a região deserta, e ele encontra com o eunuco, tem conversão, o evangelho vai chegar lá na Etiópia por causa daquele homem que prega o evangelho num lugar deserto, numa estrada deserta. Mas a Bíblia diz que logo depois do batismo, Deus leva-o para Azoto, e a Bíblia diz que ele aparece em Azoto pregando o evangelho. O último versículo de Atos capítulo 8, sabe o que é isso? Deus vai indicar o que Deus pode fazer com alguém que entende que faz parte de um exército. Veja bem, todos os discípulos, todos os apóstolos que receberam de Jesus a missão,
lá em Jerusalém. São os responsáveis por esse evangelho ter chegado a você e a mim. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles faziam parte de um movimento onde eles tinham uma missão para cumprir. Uma missão. E muitos se tornaram mártires para que o evangelho do amor chegasse até você e até mim. Você está pronto para isso? Aqui a gente tem escrito no coração: eis-me aqui, Senhor, pode pegar minha vida e fazer o que você quiser com ela. Pode pegar minha casa, pode pegar meu carro, pode pegar os meus recursos. A minha vida, a minha família, tudo que eu sou e tenho é para o Senhor, porque tem uma missão a ser cumprida. Pode colocar, e nós chegamos nesse nível. É o nível do movimento. Quando você olha para Atos, é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar um movimento de discípulos que entendeu essas camadas na sua história. Deus tem isso para cada um de nós. Quando a gente chega nisso, a gente entende que Deus está nos tirando da esterilidade para uma vida frutífica. Deus está nos tirando daquela condição. Nós temos, querido, eu quero terminar essa parte final dizendo que nós temos muito o que celebrar até aqui hoje, nesses 90 anos da Monte Serra. Esse ano é o ano de aniversário de 90 anos nosso. Deus nos multiplicou em 4 bases, a mesma igreja em 4 lugares diferentes. Deus tem multiplicado discípulos, Deus tem multiplicado casas, líderes. Deus tem multiplicado milagres no nosso meio, de salvação, de cura. Deus tem feito coisas extraordinárias. Temos a expansão acontecendo. Deus está nos chamando para uma visão maior de expansão. O nosso hangar 72, o nosso seminário, o nosso sonho de ter uma futura escola cristã, que estamos já trabalhando nisso. Se Deus confirmar cada detalhe, nós teremos essa escola para abençoar a cidade de Porto Alegre, com fundamentos cristãos. Nosso centro de expansão acolhendo tudo isso, nossos ambientes de igrejas base, tendo as suas estruturas para multiplicar tudo o que está sendo feito e foi feito nesse cenário de uma igreja única para todos os lugares. Deus está fazendo isso. Eu creio que Deus quer fazer uma grande multiplicação, irmãos, de discípulos nessa terra. Mas nós vamos precisar ganhar uma mentalidade de missão. Falo que uma mentalidade de missão, de conquista espiritual. É assim que Deus vai gerar um movimento. Eu quero terminar mostrando uma tabela de crentes e discípulos aqui. Pode soltar essa tabela? Pode soltar o que está dentro dela? Já chegou para vocês aí? Não chegou, então eu vou falar para vocês aqui. Um crente recebe Jesus Cristo, amém? Como seu Senhor e Salvador. Um discípulo representa Jesus Cristo. Um crente olha para a cruz. Um discípulo toma a cruz e segue, amém, irmãos? Um crente, ele é inspirado pela palavra de Deus. Ele lê a palavra, ele é impactado com o sermão. Mas um discípulo, ele coloca em prática aquilo que ele ouve de Deus e da sua palavra. Um crente, querido, ele tem foco em chegar no céu. O discípulo tem foco em trazer o céu para a terra. Um crente, só um crente, ele celebra a sua salvação. E glória a Deus, temos que celebrar mesmo, amém? Mas um discípulo, ele quer celebrar a salvação daqueles que ele ama. Um crente, querido, ele frequenta a igreja. Mas um discípulo, ele leva a igreja consigo, porque ele é parte dessa igreja, onde quer que ele vá. Então eu quero terminar. Eu quero terminar com uma imagem. A segunda parte dessa mensagem é como levar frequentadores ao movimento. E nós vamos poder pregar ela em outro momento. Mas eu quero terminar com essa imagem. A imagem desses 2 barcos. Olha para eles. Você tem aí um navio de cruzeiro e você tem um navio de guerra. Que tipo de experiência um cruzeiro proporciona para o ser humano?
Qual é? Quantos aqui já fizeram um cruzeiro? Levanta a mão. Você sabe, né? Você chega no cruzeiro lá, o que você está pensando? O que esse cruzeiro vai me oferecer, não é isso? Onde é que está a sintonia? Quem é o centro do cruzeiro? Quem é? Você. Inclusive você pesquisou bastante para fazer aquele cruzeiro. Você olhou lá para ver se tinha quantos restaurantes. Você olhou se tinha quantas piscinas. Você olhou no cruzeiro, inclusive se tinha... porque hoje tem até kart dentro do cruzeiro, né? Você vai para um cruzeiro com uma perspectiva, qual é? Que aquele lugar vai servir você. Que aquele lugar, ele vai satisfazer você. E você vai usufruir de tudo aquilo. Veja bem, no navio de guerra é diferente. Ninguém entra no navio de guerra perguntando qual é o cardápio. Qual é o cardápio? Ninguém entra assim no navio de guerra. A propósito, quem entra no navio de guerra já entendeu uma coisa: pode ser que ele nem volte. Ele está tão aliançado e comprometido com a missão, que ele entendeu que aquela viagem, ela pode ser só de ida. Ele tem uma arma na mão, ele tem uma missão na mão, e ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Sabe qual é a pergunta que eu queria fazer nessa manhã para a gente concluir? Será que nossas igrejas estão se tornando navios de cruzeiro? Será que nós corremos o risco no Brasil, nesse tempo da história do Brasil, onde nós temos até 2030 uma expectativa de que mais de 50% da população brasileira seja evangélica? Com igrejas sendo abertas, será que nós estamos sob risco de nos tornarmos navios de cruzeiro? Onde a gente abre as portas e apresenta uma série de oportunidades, mas as pessoas estão lá, não têm compromisso com Jesus, nem com a família de Jesus e nem com a missão de Jesus. Será que nós, como frequentadores, temos nos tornado mais frequentadores e membros passageiros de um navio de cruzeiro? Eu quero terminar dizendo para você que não. Quando Jesus pensou na igreja, Ele nunca pensou no navio de cruzeiro. Nunca foi sobre o que a igreja vai fazer por mim, mas é o que eu, como igreja, farei pelo mundo. É um movimento de Deus que olhou para o mundo e disse: não, tem uma guerra acontecendo lá e nós vamos lá para mudar a realidade daquela situação. E o Filho único dele é entregue para cumprir essa missão. E esse Filho único dá a vida para resgatar a mim e você daquela condição terrível em que nós estamos vivendo por causa do nosso pecado. A igreja de Cristo é isso, amado. É um grupo, é um exército de pessoas que fizeram uma aliança com Jesus, uma aliança com a família de Jesus, mas entendem, nós temos uma missão, nós somos um exército nessa terra, levantado por Deus para espalhar e para espelhar o seu amor, para servir no poder do Espírito Santo, para resgatar as pessoas das trevas e levá-las para o império da luz. É sobre isso, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor Jesus está falando com a sua igreja nessa manhã. Você quer ser parte de um cruzeiro? Onde, se não for boa a viagem, sabe o que você faz? Você contrata outro cruzeiro para a próxima viagem. Ou seja, se a igreja A não está boa, você vai para B. Se a B não está boa, você vai para C. Você vai checando os cruzeiros e os serviços dele. Deixa eu te dizer, nunca foi isso que Jesus pensou quando ele falou da igreja. Não. Jesus deu a vida como irmão mais velho para dizer:
quero levantar um povo que está pronto para dar a vida, para cumprir a missão que Ele deixou para a sua igreja. Vão, façam discípulos. Amém. Resgata. Batalha. Guerreia. Porque o inimigo está destruindo as famílias, vizinhos seus, colegas de trabalho seu, meus colegas. E nós não podemos estar domingo a domingo como quem estamos num cruzeiro. Deus falou com você? O que o Espírito falou contigo? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar nessa manhã. Primeiro eu quero orar pela igreja, com a igreja, porque eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer que o Senhor está dizendo: Tércio, Martinha, pastores, convoquem um exército, porque o que eu quero fazer, eu preciso de um exército de amor, que vai movimentar-se no poder do Espírito em unidade. Falo novamente, um exército revestido do amor de Jesus, empoderados pelo Espírito Santo, mas andando em unidade. E eu quero hoje dizer, querido, que o comandante não é o Tércio e nem um pastor. O comandante é o Senhor da igreja, Jesus. E Ele está aqui nessa manhã convocando você para isso. Você precisa sentir-se privilegiado de ser alistado para essa missão. Você precisa entender que isso é um privilégio. E eu gostaria de saber quantos aqui hoje querem se levantar e dizer: Senhor, eu me apresento. Eu me apresento, eu me apresento. Você pode se levantar onde você está. Se Deus falou contigo, se Deus falou: Pai, me leva para essa camada. Fala para Ele: Senhor, me leva para essa camada do Teu exército. Se levante. Se você não, meu amado, não é emoção não, porque é guerra. Não é emoção não. Se levante apenas se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você. Mas hoje eu quero